E aí galera, tranquilidade? O nosso trabalho vai ser apresentado realmente eu através do vídeo. Eu possivelmente não devo estar em sala de aula porque eu não queria me ver fazendo esse tipo de coisa na presença de todo mundo, então eu não devo estar em sala de aula, mas o professor pediu, então de forma diferente a gente vai apresentar isso. Realmente a princípio a gente pensou em fazer em forma de show de stand-up, o que seria bem interessante, mas ficou difícil a montagem do texto e o que não seria produtivo, e a gente talvez não seria para maior de 18 anos, o que não seria legal, né? Mas ainda assim a gente trouxe a proposta de vídeo de apresentar e tal, alguma coisa. Eu espero que não fique tão ruim, afinal de contas acho que esse é o meu terceiro vídeo fazendo. Enfim, vamos lá. E dentro da apresentação o professor pediu pra gente falar um pouco a respeito de receita e despesa pública, né? E, enfim, embora aqui a receita e despesa pública a gente tem visto mais despesa, né? Porque o Brasil tem que ser do Brasil, né? Então, dentro de receita e despesa pública, eu acho que todo mundo já sabe o conceito de receita. Afinal de contas, a gente vai falar um pouquinho primeiro sobre receita. E já que para poder pagar as despesas, você teria que entrar algum dinheiro. Receita pública, podemos citar a princípio a definição, e aí seria todo o dinheiro de caráter não devolutivo que entra para o poder público. E podemos citar aí imposto de renda, podemos citar taxas, contribuições. Então, esse tipo de dinheiro aí que entra e você nunca mais vê na vida, em tese. E ele serve, é claro, para bancar as despesas públicas. E aí ele vai posteriormente bancar investimento em escola, investimento em estradas e etc, 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 etc. Dentro da receita a gente ainda pode citar algumas subdivisões. Primeiro, receita orçamentária. Segundo, receita extra-orçamentária. Pronto. Dentro dessas duas receitas aí a gente vai ter a definição. Primeiro, a receita orçamentária. O que seria receita orçamentária? Receita orçamentária seria o fato de... eu esqueci. Podemos citar aquelas descritas na LOA. Exatamente, toda aquela receita que vem descrita e tal, que a gente estudou para outra unidade. E dentro de receitas não extra-orçamentárias, podemos citar aquelas que não estão descritas na LOA, ou seja, o fato daquelas que não estão incluso na LOA, e o governo serve mais como um banco, realmente, que vai refere-se a pagamentos, que o governo só fica retendo isso ali durante um certo tempo, e é claro vai ter que devolver, vai ter que pagar. Ele é só um tempo de banco. Dentro de receitas orçamentárias ainda a gente pode classificá-las em 6 subníveis, ou 6 níveis, né? São elas: categoria econômica, origem, espécie, rúbrica, alínea e subalínea. Eu tava filando, mas a vida é que tava difícil de lembrar. Dentro desses 6 níveis, cada nível vai ter lá a sua subdivisão, que eu vou passar aqui um pouco mais rápido, porque para que a gente possa voltar logo para despesa. Afinal de contas, todo mundo estudou, né? Bom, pelo menos todo mundo deveria ter estudado essa parada aí. Eu sou maluco. O primeiro nível é falando sobre categorias econômicas. E essas categorias econômicas ela pode ser dividida em mais 2 situações. A primeira situação é sobre receitas correntes. Eu poderia gravar o vídeo assim, mas enfim. O primeiro nível é sobre as categorias econômicas, feito acabamos de ver. E essas categorias econômicas, elas são divididas em mais 2. E aí vai receitas de capital, e aí vai receitas correntes. E qual a diferença das duas? Qual a diferença das duas? Vamos lá. Em resumo, para ficar um negócio bem mais fácil, bem mais rápido, a receita corrente é aquela receita que não vai gerar nenhum acréscimo ao patrimônio público. Aquela entidade não vai gerar nenhum acréscimo ao patrimônio líquido público, e ela possivelmente vai ser extinguida, vai acabar aquela receita dentro do período de 1 ano. Isso pelo menos segundo os vídeos que eu acabei de ver. Aí, já a receita de capital vai gerar um certo aumento no patrimônio líquido, meu Deus, quase não sai. No patrimônio líquido lá do órgão em qual que vai receber. E aí vem provenientes de empréstimos,
que aí vai ser a longo prazo e aí vai se estender por mais de um ano. Bom, as receitas públicas, quando elas vão ser guardadas, elas são colocadas em númerozinhos. Eu vou colocar aqui em cima a quantidade de números e cada um representa alguma coisa, para que quando alguém pegue a receita, tipo, já entenda. Eu acho que não é alguém exatamente um computador, mas enfim, ele vai entender ali de onde veio, para onde vai. Para onde vai não, né? Tipo, ele vai entender de onde veio a receita para poder colocar ela, organizar ela todinho direitinho. Já o segundo nível, ele vai o detalhamento do nível anterior, aí o detalhamento das categorias econômicas. E aí ele vai então identificar de onde veio. Se veio de receita de capital, se veio de receita corrente, e se ela veio dessas aí ela vem com essa tabelinha. Pronto, ela vem com a tabelinha que vocês acabaram de ver, demonstrando aí vai variar o número 1, 2, 3, 4, 5, para que fique melhor entender de onde veio aquele dinheiro. O terceiro nível, a terceira classificação, ela vai detalhar a anterior. Ela é também chamada de espécie, e aí ela vai trazer o maior detalhe do nível anterior. Vamos dar exemplo. No primeiro nível lá, tem lá descrito que ela veio de receita corrente. Ok, beleza, tranquilo. Ela veio também, aí o segundo nível vai mostrar que ela é tributária, que é uma receita tributária. Beleza, já é o segundo nível. Mas de que forma de tributo, já que a gente tem tantos? E aí ela vai colocar o terceiro nível, o espécie, ela vai ter lá impostos. Beleza, deu pra ver aí? Pronto, beleza, ela vai ter lá o nome impostos. Quarto, é um detalhamento mais aprofundado ainda, também chamado de rúbrica, e aí vai detalhar bem mais específico algo que já estava dentro do anterior. Eu esqueci o nome aqui. Mas dentro do anterior, ele vai especificar um pouco mais o que exatamente é. E aí a gente parte para o quinto. E o quinto, aí sim, vem os dois numerozinhos que são exatamente o nome dela. Ela vai detalhar exatamente o nome, o local em que vai estar e tal. E por acaso, se ainda existir uma possibilidade de não ser reconhecido, tiver uma confusão aí entre o sexto tópico e aí entra o fator bem mais específico. E agora a gente tem a relação aqui, os seis níveis, é uma quantidade de números maior. Cada um vai ter a sua subdivisão, cada um vai ter um momento específico, mas eu acho que vai ser perca de tempo a gente poder explicar aqui. Afinal de contas, como eu disse no começo, todo mundo deveria ter estudado essa parada aí. Eu espero que todo mundo tenha estudado, mas enfim, a prova tá chegando e a gente vai ter que se virar nisso aí. Então, é por aí a parada, ok? E aí, e para encerrar a situação de receita, depois de a gente saber para onde ela vai, como ela se classifica, e é claro, a gente tem várias subclassificações, a gente vai notar que ela também tem os estágios no qual ela é prevista. O primeiro estágio ela vai ser prevista lá na Lua, normalmente, e aí ela vai ser lançada. E aí entre os estágios da receita, e aí os estágios a gente pode ver que tem a previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E dentro disso podemos encerrar a parte de receita. É tão detalhadozinho e ainda tem muitas outras coisas, porque cada subtópico, cada nível tem uma subdivisão, que tem outra subdivisão, que tem outra subdivisão, enfim, começa a se tornar muito, muito grande dentro da receita pública. Mas isso é pra ver se a galera não rouba, e mesmo assim a galera rouba que só o caramba. Né? Vai fazer o quê? Fazer o quê, né? Votar em pessoas boas. Enfim, eu não deveria ter dito isso, mas beleza. Agora a gente pode entrar na parte de despesa, até que enfim. E despesa, a princípio vamos trazer o conceito, que seria trazer... o conceito eu vou trazer ali escrito. Tá aí o conceito lindo para vocês lerem à vontade. E é dentro dessa aplicação aí que a gente vai trabalhar. Dentro de despesas também temos subdivisões. E aí entra a despesa orçamentária e despesa extra-orçamentária. E é claro, fica bem notável a diferença, já que a gente lembra do anterior. A despesa orçamentária é aquela que está dentro do orçamento, a despesa extra-orçamentária é aquela que está fora do orçamento. Dúvidas? A despesa orçamentária, ela entra mais em algumas subdivisões, e aí vem o agente de gasto, ou seja, qual o órgão que vai gastar. Aí entra o segundo, qual a finalidade daquele gasto. E aí entra o terceiro, qual a natureza daquela despesa, se realmente vai ser necessário ou não. Pronto, logo após isso, aí realmente ela já fica determinada para quem vai, o que vai fazer e tal.
E eu acho que os exemplos ficaram bem claros a respeito. E por último, ela, é claro, para que ela possa ser gasta, e ela obedece quatro linhazinhas, que é a de fixação, empenho, liquidação e pagamento. E ela obedece essa ordemzinha para que possa ser feita. Em resumo, eu acho que o vídeo deu para entender aí o fator despesa, o fator receita, e aí acho que é só. Pronto, depois dessas 4 classificações em que ela pode ser aplicada, acabou. Eu espero que o vídeo tenha ficado legal, tenha ficado explicativo, que o professor me dê uma boa nota. Qualquer dúvida, não me pergunta, porque eu não vou estar em sala de aula para responder. E o professor é melhor para saber do que eu. E como todo mundo estudou, né, ninguém tem dúvida. Qualquer dúvida, né? Qualquer acréscimo, o professor vai fazer comentários na sala de aula. O grupo é formado por fui eu, foi Robson, foi Douglas e Cício, que é Cícero. É isso aí, galera, e a gente se vê amanhã, até porque eu não vou mais aparecer na sala de aula hoje, porque eu devo estar morrendo de vergonha de ver vocês me vendo no vídeo. E falou!